palavras de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. É mais um dos princípios ensinado por Jesus. Ele diz: seja, porém, o vosso falar, sim, sim. E o vosso falar não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Maligna, maliciosa. Não é maligna porque veio do diabo, do Satanás, do demônio. Não tem nada a ver aqui. Entendeu? É maligna porque é maliciosa, traz males. A palavra que não é honrada, a palavra que não se estabelece, é uma palavra sem valor, é maligna, é maldosa, não vale nada. Eu quero ler ainda o texto completo através da Bíblia A Mensagem. É uma tradução nova da Bíblia, a Bíblia A Mensagem. E o texto está, capítulo 5 de Mateus, versículos 33 a 37. Ela é autoexplicativa a leitura. Olha o que diz Jesus, agora lendo a tradução da Bíblia A Mensagem. Não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Ou seja, desde a antiguidade nós ouvimos que quem empenha a sua palavra, cumpra a sua palavra. Não é assim? Que a palavra deve ser a honra de um ser humano. Um ser humano que não mantém a sua palavra é um ser humano problemático, com desvio de caráter, que não tem valores. E por que não tem valores? Porque não segue princípios. E quem não segue princípio é uma pessoa sem valor. Ok? Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou, Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. Você entende? Não tem o que dizer de qualquer coisa. Não deve ser assim a palavra de um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro não diz nada sem sentido. Um cristão verdadeiro tem postura, tem firmeza, tem palavra. Aí eu estou falando de um verdadeiro seguidor de Cristo. Não seguidor do cristianismo. Não. Eu estou falando de alguém que é um discípulo de Jesus, que segue os princípios ensinados por Jesus. Ele continua: as palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas. Tem um segundo slide aí. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Se eu uso termos religiosos só para convencer você, entendeu? Eu estou cometendo um erro gravíssimo. Eu já fui vender, e quando fui vender uma casa, o corretor que estava comigo olhou e começou: ah, esse é o pastor Adilson. Eu digo: pelo amor de Deus, fecha essa tua boca. Que pastor Adilson o quê? Entendeu? Deu uma bronca nele na frente da cliente. O que tem a ver pastor com compra de imóvel, com venda de imóvel? Os que congregam aqui comigo sabem, eu construo e vendo. E esse é o meu negócio, eu vivo disso. Eu não ganho daqui, não tenho dinheiro de grupo nenhum, não faço oferta, não cobro dízimo, não pego nada no sentido religioso. E o sujeito vai vender uma casa comigo, me apresenta como pastor, sai fora. Entendeu? Eu sou o Adilson.
Ponto final. Só porque me vê aqui na frente acha que eu sou pastor? Eu não sou não, eu sou um irmão seu. Entendeu? Sou seu irmão, um seguidor de Jesus. Eu amo seguir Jesus. Eu examino os princípios do Cristo nos evangelhos e amo cada palavra ensinada por ele. Entendeu? Eu já disse uma vez para o Jair que se um arqueólogo ou alguém, um cientista, descobrir que o Cristo histórico não existiu, que Jesus é um mito, fosse ele alguém copiado do mitraísmo persa, ainda assim, por essas palavras dele que eu conheço, eu seguiria essas palavras. Porque então quem inventou esse mito é divino. Porque se alguém com todos, porque cada palavra de Jesus eu trabalhei elas. Eu fiz isso. Separei cada princípio dele e examinei um a um com profundidade. Com isenção, num julgamento justo. Eu dizia para mim mesmo, se eu achar erro aqui, eu abandono. Eu não encontrei. Então, se alguém chegasse hoje e dissesse, olha, foi descoberto, acharam aí uma arca escondida, cheia da história verdadeira de Jesus, está aqui, cientificamente comprovado, tem DNA para provar isso, aquilo, aquele outro, a coisa, ó, a história está assim, assim, assim. Mas o sujeito teria que me convencer de outra coisa, porque eu não sigo um homem. Eu não sigo o Cristo da cruz. Será que você não entendeu ainda? Aliás, na cruz não teve Cristo. Quem esteve na cruz foi Jesus. Eu não sigo um homem. Eu sigo os ensinamentos de alguém que era conhecido como Cristo. E esse Cristo, ele disse que o que ele ensinou, ele recebeu do Pai. Que ele chamava Deus de Pai. E aí eu fui examinar o que ele está ensinando. E quando eu chego ali, esse sujeito diz para, olha, você quer se dar bem na vida? Ama o seu próximo. E eu comecei a examinar, que coisa linda. É o mandamento do amor ao próximo. Que coisa extraordinária. Aí que coisa linda, né? Eu digo, poxa, eu te amar o próximo. Quem está vindo ali? Quem está se aproximando de mim agora? Ah, é um gay, ama ele. Ah, é um negro, ama ele. Ah, é um branco, ama ele. Ah, é um australiano, ama. É argentino, ama. É a sogra, ama. É perfeito. Não tem exclusão. Entendeu? Não há que se julgar nada. Não há que se apontar nada. É simplesmente ama. E eu pergunto a vocês, poderia a humanidade viver em paz se não houver amor, respeito? Amor aqui não é sentimento, tá? Amor bíblico não tem nada com sentimento. Respeito, cuidado, proteção para o outro. Como poderíamos existir se eu não te respeitar? Se eu não te respeitasse, tu não me respeitava, nós não nos respeitamos, então não há amor. Consequentemente, não tem, um não respeita o outro, um não protege o outro, um não ajuda o outro, um não cuida do outro, e a humanidade se acabaria. Primeiro, que você só está aqui porque você foi amado a sua vida toda. Você sabia disso? Você só está aqui hoje à noite porque você foi amado a sua vida toda. Até naqueles momentos que você, num baixo astral, achava que ninguém gostava de ti. Não tem aqueles traumas de adolescente, né? Ninguém liga para mim, ninguém me dá atenção. Até aí você estava sendo amado, protegido, guardado, alimentado, vestido, e você chegou até aqui. Então é perfeito o mandamento do amor. Sem esse mandamento, a humanidade já tinha
sido destruída. Olha como é perfeito. Então não está aqui o seguir um homem, está aqui a avaliação dos princípios que esse homem deixou para nós, em nome de Deus. Essa é a realidade. E nessa noite, o princípio é: mantenha a sua palavra. Seja uma pessoa de palavra. Seja uma pessoa firme no que você fala. Concluindo aqui. Na verdade, a tentativa de fazê-la soar mais religiosa, já li, né? Aqui. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um erro grande, ou um grande erro. Quando vocês manipulam as palavras, sabe, o politicamente correto, a pior desgraça que a humanidade tem experimentado nessa última década é o politicamente correto. Pensa no fingimento. Entendeu? Pensa na falsidade. Pensa, a pessoa finge, entende? Parece que está querendo teu bem, e é tu virar as costas, já está te apunhalando, está te, entende? Criticando, não tem coragem, não há honra. Quando Jesus trata de manter a nossa palavra, Ele está tratando de honra. Seja uma pessoa honrada, que tem palavra. Ora, se assumimos uma responsabilidade, nós devemos ir até o final. Devemos manter a palavra, porque a palavra é preciosa. Não é à toa que o escritor do Gênesis inicia a escritura, que chamamos de Bíblia, na verdade a Torá judaica, não é à toa que ela inicia dizendo: e disse Deus. Deus deu a sua palavra. E ao produzir a sua palavra, dar a sua palavra, a criação veio à existência. Olha que coisa extraordinária. Cada vez que nossa palavra é honrada por nossos gestos, ela se torna mais forte. Eu falar as coisas e não agir conforme falo, eu enfraqueço a minha palavra. Oh, você tem que amar, e eu não amo. Oh, você tem que ser justo, e eu sou injusto. Olha, Jesus não gosta de guerra, e eu vivo guerreando. Oh, tem gente que gosta de pregar para a cidade toda, né? Tem até aqueles que saem pela rua, ficam lá com a Bíblia na mão, pregando de um lado para o outro, na praça, parece um doido. Entendeu? Parece uma loucura. Tem gente que acha aquilo bonito. Ah, como ele é dedicado a Deus. Aí você vai na casa dele, ele bate na mulher, maltrata os filhos, mas está lá no meio da rua com a Bíblia, para lá e para cá. Entendeu? Ora, mais do que a palavra, deve ser os nossos gestos. Ou seja, nossos gestos devem ser a extensão das nossas palavras. O que falamos, nós devemos viver. O que falamos, devemos praticar. Pergunto, está frio aí? Não? Tá bom? O que falamos, devemos viver, praticar. Os que prometem e não cumprem, vivem criando problemas para si mesmos. Perdem o respeito próprio e acabam tendo vergonha dos seus próprios atos. Prometeu, cumpra. Você não é obrigado, não tem um mandamento, não tem um princípio divino de bem-estar que você é obrigado a prometer. Agora tem um detalhe. Você prometeu, cumpra a sua palavra. Não existe em nenhum lugar das Escrituras que você tenha que se comprometer. Não tem. Mas você se comprometeu? Honre o seu compromisso. Entendeu? Isso é dignidade. Isso é fortalecimento de caráter. A sociedade que esperamos, o desejo que temos, porque às vezes aqui de baixo só sobe críticas para os políticos, não é? E a gente até esquece que os políticos saíram de dentro das nossas casas.
Eles emanaram dos nossos colégios, das nossas igrejas, eles emanaram das nossas famílias, eles saíram da nossa sociedade. Eles são o reflexo da sociedade. Porque o mesmo homem, a mesma mulher que critica o político corrupto, às vezes está fazendo corrupção ali no posto, na vendinha, no mercado, na loja, entendeu? Para pegar um empréstimo do banco. Qual é o seu salário? Ele disse, quanto é que precisa ganhar? Aí, né? Qual é o seu salário? Ele não responde. Ele diz, quanto é que precisa ganhar para sair esse empréstimo aí? 8 mil. E ele ganha só 5. Ele vai correndo lá no contador, pede para fazer um olerite com 8. Entendeu? E vai lá, faz um empréstimo de 30% de 8. 3 vezes 8, 24, 2.400 para ele pagar. Foi metade do salário que ele ganha. Veja que o próprio governo já tenta proteger o indivíduo para não ter endividamento. Entendeu? Compromete até 30% da renda. O sujeito ganha 5 e declara que ganha 8, o banco emprestou. Não leva nem 6 meses para ele andar afogadinho. Indo para a fogueira santa. Para se livrar da dívida. Para as campanhas. Para sair do endividamento. Mas pode morrer fazendo campanha. Entendeu? Vai morrer fazendo campanha. Não vai sair do endividamento. Por quê? Porque é desonesto. Porque é mentiroso. Porque não falou a verdade na hora que precisava ser verdadeiro, porque não tem uma palavra de valor, é um homem sem palavra. Olha só que coisa interessante, a vida destas pessoas consiste em fugir, elas gastam mais energia se desonrando com a própria palavra, do que gastariam se fosse verdadeiro, honrados. Quer dizer, eles são atribulados pela sua própria falta de caráter. Então, o que Jesus está nos ensinando é, quando você abrir a boca para dizer um sim, calcule primeiro. E eu não vou ter tempo aqui para entrar. Jesus traz a explicação de uma torre. Qual é o homem que indo construir uma torre, não se assenta primeiro. Veja que tem que estar sossegadinho. Entendeu? Se assenta, fica tranquilo. Faz as contas, não se assenta primeiro, fazer as contas, para ver se tem como começar e como acabar, para que não passe vergonha começando a construir e deixando a torre pelo meio do caminho, as pessoas passam e, começou e não tem dinheiro para acabar. Está sem dinheiro, está falido. Entendeu? Veja que Jesus está ensinando todos os princípios de uma vida de sucesso. E o princípio de uma vida de sucesso começa com a sua palavra, com a minha palavra. Não existe sucesso na vida sem uma palavra de valor, honrada. Se assumimos uma responsabilidade, irmãos, boba, de um sim que não foi pensado. Imagina eu dizer sim para Gui, há 40 anos atrás, e chegar agora e dizer para ela que eu não tinha pensado bem. Você já imaginou? Como assim, Adilson? Não, eu disse sim para ela, queria casar com ela, que eu ia cuidar bem dela, que eu ia tratá-la bem, que se ela ficasse doentinha eu ia ser o enfermeiro. Entendeu? Ela quebrou o braço, eu estou tendo que lavar a louça, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Descobri que a pia da louça tem um monstro que faz emanar louça o tempo todo, não acaba nunca. Eu só descobri isso agora aos 60 anos de idade. Você entendeu? Você já viram? Quantos lavam louça em casa aqui? Não é assim, Hamilton, não sai lá. Aquilo não sai da... Quando tu termina assim, tu olha para o canto, não tem mais nada. Só deu um suspiro assim, já tem mais 2 colheres, 2 pratos, 2 xícaras. Eu digo, meu Deus do céu. Convoquei a Gui para mais 30 dias de jejum. A fim de a gente não ter que fazer mais nada em casa. Mas você já pensou, eu chegar agora e dizer, olha, eu estou descontente. Aquilo que eu prometi lá atrás. Eu não estou a fim de cumprir, não.
Quando tu ficar boa do braço, eu volto, tá? Não é assim que funciona. Seria um desonrado, indigno, entendeu? Um corrupto, safado, um homem sem caráter, sem honra, sem vergonha. Um cristão não é assim. Um cristão é um homem de caráter. Provérbios capítulo 11, versículo 3, o sábio Salomão disse assim: a honestidade guia as pessoas boas. O que significa as pessoas de bem, têm palavra, são honestas, são fiéis. A desonestidade destrói as pessoas traiçoeiras. Entendeu? Seja honesto, tenha palavra. Jeremias 1,12 fala de Deus. E diz que Deus vela. A palavra velar é vigiar. Deus vigia sobre a sua palavra para cumprir. Deus, quando fala, Ele cumpre o que falou. Já no livro de Números, falando Balaão para Balaque, rei dos Moabitas, ele disse: olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para ter arrependimento com relação à sua palavra. Olha só que coisa interessante. Quando nós chegamos em Provérbios, ou melhor, em Efésios capítulo 5, versículo 1, nós temos um texto de Paulo que diz assim: sede imitadores de Deus. Olha que coisa interessante. Sede imitadores de Deus. Deus tem palavra, Deus cuida da sua palavra, Deus vigia a sua palavra. E Paulo está dizendo assim, ó: você que diz ser de Deus, vigie sobre a sua palavra, seja como Deus, faça o que Deus faz. Você, eu, nós somos uma extensão de Deus. Você acha que Deus vai vir aqui fazer milagres, como está escrito na Bíblia? Você acha? Como estão as igrejas cheias aí, desses pastores mentirosos, falando um monte de asneira e enganando o povo, pedindo dinheiro do povo e o povo tolo, levando dinheiro, entendeu? Para ter milagres, milagres e milagres. Isso é mentira, viu? Não está tendo, não. Não da forma que aqueles homens estão dizendo. Na verdade, Deus age no planeta Terra através de mim e de você. Nós somos os agentes de Deus aqui na Terra. Ou nós somos o próprio Satanás, o maligno. Você sabia disso? Não pense aquela história de anjo caído do céu, que é tudo mentira. Se você disser para mim, mas eu li na Bíblia, eu digo: você não sabe ler. Como não sei ler? Eu tenho uma faculdade. Não estou falando disso, não sabe ler, não, olhando texto e contexto. Você não entendeu a semântica do texto. Você não observou. Já fiz essa leitura com muitos amigos. Eles vieram para mim com o profeta Isaías e com o profeta Ezequiel, e leram o texto do anjo caído. E quando eles leram o texto do anjo caído, eu disse: não, mas lê o versículo 1. Agora lê o 9. Então foi para baixo e para cima. E quando pegou o contexto, é homem. É homem. É homem. Tu dizes: elevaste teu coração e dizes: eu vou ser mais do que Deus. Está falando de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entendeu? Ele diz: ó, eu vou botar o meu trono acima do trono de Deus. E deram para ele a condição de anjo aqui no ocidente, né? E aí, o anjo que caiu do céu. Que anjo caiu do céu nenhum? O céu não é lugar de queda de anjo. Entendeu? O que ocorre é que nós mesmos nos tornamos malignos ou divinos. Jesus, nós todos achamos Ele divino, não é? E por que nós achamos Ele divino? Porque Ele é bondoso, porque é misericordioso, porque apresenta-se como aquele que abraça todos que vêm a Ele, como Ele mesmo diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou repudiar, eu vou lançar fora. Não, veio a mim, eu recebo.
Ah, Jesus, mas está vindo aí, ó. Tá. Jesus, está vindo uma mulher da vida aí, ó, uma da vida. Eu não sei qual é que não é, mas, entende? Para mim, a princípio, toda mulher é da vida, não tem nenhuma morta me seguindo, entendeu? Então, mas aí você entende, né? As pessoas vão botando termos pejorativos e vão adjetivando as outras pessoas, né? Ó, está vindo uma mulher da vida. Aí está vindo uma prostituta mesmo. Está vindo aí, Jesus. Ele disse, deixa ela. Quem vem a mim eu não lanço fora. Deixa ela vir. E ele a recebeu com dignidade, com amor. Com amor. Veio o sujeito todo errado na vida, veio lá o trapalhão da vida, o publicano, o cara vendido para Roma, um judeu desconsiderado pelos judeus, discriminado, entende? Que era tido como um sujeito safado que não valia nada, aproximou-se de Jesus e Jesus o abraçou. Jesus o abraçou. Ele não desprezava ninguém. Sabe por quê? O seu amor o conscientizava de que toda pessoa é recuperável. Na força do amor, toda pessoa pode ser ajudada e pode ser recuperada. Não há caso perdido. Você sabia? Não tem aquela frase, enquanto há vida, há esperança? É uma verdade. Todos os dias é dia de mudança. Todos os dias é dia de crescer, todos os dias é dia de mudar, todos os dias é dia de se renovar, é dia de se transformar, é dia de se restaurar. Por isso, diz o profeta, deixe o homem ímpio o seu caminho, e o pecador, deixe os seus pecados, volte-se para o Senhor, retorne para Deus, faça techuvá. Volte a Deus, entende? Retorne, volte ao início, venha, entendeu? Reflita sobre você mesmo, veja o que precisa mudar e vai falar com Deus. E tem uma coisa, não precisa um intermediário, vai você mesmo e faça o que Jesus ensinou, Pai Nosso. É interessante essa oração de Jesus, porque quando Jesus está ensinando essa oração, o público dele era um público que nem tinha coragem de pronunciar o nome de Deus. E ele então chega e diz, não precisa ter medo de nada não, fala com o Pai, e você vai dizer, é Pai Nosso, porque Jesus é um santo, e o santo é o homem integral, para ser santo tem que ser integral, o santo é do todo, integral, do todo, não tem partes, não tem divisões, entendeu? Ama a todos, recebe a todos, ajuda a todos, ok? Ele só não tolera fingido. Fingido ele dá com a volta do cajado na testa. Quem que mais apanhou de Jesus? Quem foi? Quem apanhou, que eu digo, quem levou mais palavras fortes da parte de Jesus? Os religiosos. Os religiosos de Israel, eles é que apanharam de Jesus. Porque se achavam bonzinho, santinho, aqueles carola lá, eles vinham cheios de conversa fiada para o lado de Jesus, e Jesus dava o troco para eles. Primeiro, vai sua cobra. Depois chegava e dava seu sepulcro caiado. Você sabe o que isso significa? Alguém olhar para o teu olho e dizer assim, ó, tu é um sepulcro caiado. Já pensou? Nós estávamos falando lá, conversando com o Márcio e com a Miriam, e eu disse, a Miriam falou algo sobre verniz, um verniz. Aí eu disse, não, Miriam, verniz brilha. É caiação mesmo, tem gente que é caiada, entendeu? Está branquinho, mas é uma caiação, entende? Aí Jesus chamou alguns e disse, vocês são sepulcro caiado, vocês têm uma pintura branca por fora, mas por dentro vocês estão cheios de podridão. Vocês apontam o dedo para esse, para aquele outro, vocês são pior. Então isso Jesus não tolerava, a hipocrisia, o fingimento, entendeu? Esse julgar do outro e quando o sujeito precisa arrumar a si mesmo. Então é nesse sentido que Jesus diz, olha, não deixe de imitar a Deus. Palavras de Paulo, colhidas do ensino de Jesus, não deixe de imitar a Deus. Tenha zelo pelo que você fala. Tenha zelo
pela sua palavra. Temos ainda Provérbios 12, 22, na versão NVT, ou nova versão transformadora, onde diz: o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se agrada dos que falam a verdade. Deus detesta os lábios mentirosos, mas se agrada, tem prazer nos lábios ou nas pessoas que falam a verdade. Ora, amigos, manter a nossa palavra, eu não vou ter mais tempo para discorrer aqui, teria muito mais coisa para colocar para vocês. O manter da palavra deve ser a pedagogia usada em casa pelos pais para com os filhos. Quando é que nós estragamos uma criança? Quando nós dizemos para ela que vamos fazer algo e não fizemos. Quando nós dizemos não faz e depois nós deixamos fazer. Essa é a fábrica de delinquente. Você sabia disso? Quer criar um delinquente? Diga para o seu filho, você não vai. E depois diga, vai. Se você mexer ali, papai vai, dar uma chineladinha. Entendeu? O menino vai e mexe, e o papai não dá chineladinha nenhuma. É uma forma de fazer gente errada. Entendeu? Jesus disse, se você disse não, o seu não tem que se estabelecer até o fim. Ok? Não é não. Sim é sim. E pronto. Por isso, o que Jesus está ensinando para nós? Reflita antes de falar. Não deixa a tua boca ser como o bico de um papagaio, que repete as coisas sem consciência, que decora sons, mas não avalia, não raciocina sobre o que fala. Porque tem gente que pensa que papagaio tem uma mente intelectual, né? Ô meu filho, ele só repete o que tu fala porque ele grava os sons. Entendeu? Ele não pensa não, ele não tem noção do que está fazendo. Quem tem é você. Quando tem. Quando não liga no piloto automático e vai falando as coisas só por falar. Entendeu? E por isso que está cheio de gente desonrada. Então, Jesus está dizendo, olha, inicie o cuidado lá na tua casa. Se você disse sim, eu gosto quando os filhos pequenos vêm pedir coisa para os pais, perto de mim, que eu fico observando, né? Eu já criei filhos, tenho netos, né? Está ali a minha neta, está por aí, ela sabe que o não é não. Pronto, tem gente que diz, avô e vó estraga os netos. Eu não estrago não. Eu ensino que sim é sim e não é não. Uma vez, lembro da Bruninha, bem pequenininha, chegou ali na porta, e disse, vovô, posso ficar na sua casa? Eu disse, não. E ela saiu chorando, foi para lá, está com o Diego. O Diego não sabia o que tinha acontecido. Eu disse, o que houve? O vovô disse não. Acabou. Ela sabia que não tinha retrocesso. Não tem. Ah, mas é palavra de rei, irmão? Eu disse, não, é palavra de um homem honrado, que educa neto, que educa filhos, e que está hoje aqui, testificando para vocês, que se você quer ter paz na sua alma, tenha uma palavra sem malignidade, uma palavra pensada, uma palavra calculada, uma palavra que você, antes de falar, refletiu o porquê. Por exemplo, você tem um filho adolescente, ele pede para ir na casa de alguém, de uma amiga, de um amigo. Antes de você dizer não, você precisa pensar no porquê dizer não. Porque tem pai que simplesmente olha e diz, não vai. Mas por que, pai? Qual o motivo? Não, porque eu não quero que vai. Sai, seu carrasco. Tem que ter um motivo para não deixar ir. Ok? Se você não tem um motivo, negar por quê? Só para satisfazer o teu ego? Para dizer que lá em casa quem manda é tu? Tu não sabe nada. Entendeu? Quantos pais rigorosos que eu vi, as filhas e os filhos
se corromper atrás da porta. Porque o pai não sabia lidar, tinha um não que não tinha motivação para ser não. E quando tinha um sim, era um sim problemático. Você entende o que eu estou falando aqui para você? Então, cuide das suas palavras, porque tudo que você falar, você deve manter. Jesus diz em Marcos, capítulo 11, para nós encerrarmos aí, eu gostaria de entrar no Salmo 15, e seus versículos, mas eu vou deixar para um outro dia nos conversarmos sobre o Salmo do cidadão do céu, que é o Salmo 15. Leia em casa o Salmo 15, entende? E observe ele bem, faça uma leitura pausada, uma leitura inteligente, medite sobre cada frase e palavra daquele salmo, o Salmo de número 15, e veja como é interessante, como Deus gosta de quem tem verdade no seu íntimo. Aqui em Marcos 11, 23, Jesus diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ele está fazendo aqui uma analogia, né? E ele diz assim: remove-te e lança-te no mar, e não duvidar, não hesitar em seu coração, mas colocar fé, acreditar que as coisas que ele diz serão feitas, tudo que ele diz será feito. Sabe aquilo, eu vou fazer tal coisa assim e assim. Se você é uma pessoa que mantém sua palavra, você vai fazer. Você vai alcançar. Você vai chegar lá. Sabe, falar dos seus sonhos tem valor para você, mas se você é um mantenedor da sua palavra, se você mantém a sua palavra, se você é uma pessoa que ora diz uma coisa, ora diz outra, e não mantém a postura com relação à sua palavra, não vigia o que você fala, aqui você fala bem de mim, ali você fala mal de mim, isso não acontece, entendeu? Você tá com seus amigos e parabeniza um, abraça o outro, se agrada desse, daquele, e aí como todos viram as costas, você sai falando mal desse, daquele outro. Entendeu? Isso é malignidade. Isso acaba com a tua alma. Isso acaba com o teu ser. Isso te tira o sucesso da vida. Jesus está iluminando o nosso caminho. Como eu queria, as outras partes que eu tenho aqui, talvez eu escreva e jogue no site dos amigos de Jesus, tá bom? Para que você tenha uma lição maior lá, examine mais disso, pesquise mais a respeito desse assunto. Tenha honra, ok? Porque a sua palavra é todo o valor que você tem. Sabia disso? Sem palavra, uma pessoa humana perde todo o seu valor. Acaba-se o seu valor. Você pode ser pobrezinho, mas se tiver palavra, você é honrado, é honrada. Você pode não ter muitos recursos, mas se você for uma pessoa de palavra, você ainda vai ter recursos para doar para pessoas. Escuta o que eu estou te falando? Entende? Então, mantenha a sua palavra. No Salmo 15, para encerrar, vou desligar, senão eu continuo. Estou empolgado, vou até a meia-noite aqui se deixar. Entendeu? No Salmo de número 15, uma das coisas que é destacada é que se você empenhou a sua palavra, empenhar aqui, você falou algo, você disse, isso aqui, eu te vendo esse celular por R$100. Ok? E depois você saiu dali e você viu que custa 500. Como é que faz? Continua no sei. Porque você tem palavra, você tem honra. Querem ouvir uma história rápida? Um homem foi comprar um prédio
E ele comprou todo o prédiozinho. 8 apartamentos. E depois de pago, ele comprou, pagou. Quando ele foi tomar posse, ele descobriu uma coisa. Havia um processo, porque o prédio não tinha uma boa fundação. E ele, então, agora está sabendo que o prédio tem um problema. E ia perder muito dinheiro. E ele procurou um mestre, um discipulador. E esse discipulador honrado disse para ele, você tem 2 opções. Demole o prédio. E ele disse, mas vai acabar com todas as minhas finanças. Eu vou à falência. E o mestre disse para ele, a segunda opção, põe o prédio à venda e fala a verdade para quem compra. Ele disse, eu não vendo. O mestre disse, se você é um homem honrado, você agrada a Deus. E se você agradar a Deus, você será um homem bem-sucedido de qualquer maneira. Agora, exercite a sua fé. Ele foi para casa, pensou, e botou o prédio à venda. E disse, mas eu não vou falar. O mestre está errado. Eu sou obrigada, eu não vou entrar na falência. Eu sou obrigada a vender e pronto. Se alguém desavisado comprar, eu não tenho culpa. Assim como eu não tive culpa de comprar desavisadamente. Ele estava errado. E ficou refletindo, é a guerra interna. Caim e Abel nasceu dentro dele, no Éden, da árvore da vida, dual, dividida no hemisfério esquerdo e direito do cérebro, que o Gênesis é isso, né? Caim e Abel estão brincando, e discutindo, e escolhendo. E chegou o dia que veio o comprador, e ele preparou tudo, foi para a documentação, e quando ele está lá, Abel venceu nele. Você sabe o que isso significa? O bem venceu o mal que estava nele. E as palavras do mestre estavam como luz sobre o seu entendimento. Então, na hora de assinar, ele largou a caneta, olhou para o comprador e disse, não posso te vender o prédio. E o comprador disse, por quê? Estavam os advogados, não posso te vender o prédio porque o prédio tem isto, isto e isto. O comprador virou as costas, saiu, dá licença. Foi ali, conversou com os advogados, bateram um papinho, voltaram e disse para ele, eu quero o prédio assim mesmo. Ele disse, como é que é? Não, eu compro, eu quero assim mesmo. Ele disse, então eu vou assinar a escritura. Eu te falei que o prédio tem problemas, que vai ter processo, tu vais ter que demolir. Ele disse, não, pode assinar, eu quero. E ele assinou. E foi embora com a consciência tranquila, porque ele falou a verdade. Dias depois ele encontrou o comprador. E o comprador disse, rapaz, eu não vou falir porque eu tenho dinheiro. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu achei que tu estavas mentindo. Eu achei que tu estavas mentindo. E que estavas dizendo aquilo só porque estavas arrependido da compra. Você entendeu? Fale a verdade. Fale a verdade. Mas, irmão Adilson, se o homem não comprasse, a sua consciência ia fazer com que ele dormisse bem. De alguma outra forma, ele ia se erguer. Você entende? Fale a verdade. Tenha palavra. Empenhada a palavra. Não volte atrás. Por quê? Porque é assim que Jesus ensina.
Para a conclusão, você leia o Salmo número 15 em casa. E preste bem atenção no versículo de número 4. Salmo de número 15, versículo de número 4. Que Deus nos ajude a ser esses homens de honra, essas mulheres de honra aqui na terra, para que esse mundo seja um mundo melhor pela nossa presença nele. Porque essa é a missão de um verdadeiro cristão. Vamos agradecer a Deus?